O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No trecho do Evangelho de domingo passado, Jesus ensinava o modo de rezar, contando aquela parábola da viúva e do juiz iníquo. A viúva que com insistência pedia ao juiz que atendesse a sua causa, e ele, que não temia a Deus nem aos homens, mas de tanta persistência da viúva, acabou por atendê-la. E Jesus conclui assim: se esse juiz iníquo atendeu esta viúva à força da insistência dela, imagina Deus Pai atendendo a oração dos seus fiéis. Ele vai atendê-los prontamente. Então dizia, é necessário rezar sempre com perseverança na oração. No trecho de hoje, Jesus ensina o conteúdo da oração, o sujeito da oração, a quem a oração deve ser dirigida. Deve ser dirigida a Deus Pai, numa abertura sincera a Ele, reconhecendo quem realmente somos diante dEle. O fariseu do trecho do Evangelho de hoje não suporta as suas imperfeições, não sabe lidar com a sua realidade pecadora. Ele procura livrar-se do próprio mal, observando o mal na vida dos outros. Ele se ilude que com isso ele se livra do seu próprio mal, que com isso ele resolveu o problema, mas na verdade ele só se complica ainda mais, ele nem consegue rezar. Podemos reparar na oração do fariseu que ela não é dirigida a Deus. Deus aparece como um espelho em que o fariseu olha para contemplar a própria imagem, né? O pronome central da sua oração é o eu. Eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como os demais homens.
ladrões, adúlteros, desonestos. Eu pago dízimo de tudo que eu possuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Podemos perceber, a oração não é dirigida a Deus. Deus é usado para ele se exaltar, para ele exprimir, né, o seu próprio eu, para ele fazer exibição de si mesmo. Mas não há um autêntico diálogo com Deus, um colocar-se com sinceridade diante de Deus. E de fato, quem se ocupa somente de si mesmo, não dá lugar para Deus e para as outras pessoas na sua vida. Ele está fechado dentro do seu próprio caramujo. Deus e as outras pessoas não existem para ela. Bem diferente a oração do cobrador de impostos. Ele reza com humildade, olha para o céu, bate no peito e diz: Senhor, tem de piedade, meu Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. Ele não defende uma imagem idealizada de si mesmo, ele nem tem isso. E é claro que ele nem pode esconder o seu pecado é público, todos conhecem qual é a sua falta. Ele é um cobrador de impostos em benefício dos dominadores romanos. Ele trabalha para os estrangeiros que dominam o seu próprio povo e ele lida com o dinheiro de maneira desonesta. Ele sabia disso, todas as pessoas sabiam disso. Então o seu pecado é público e nem tem por onde escapar. Porém, paradoxalmente, exatamente porque o seu pecado está bem à vista, ele não se esconde, não defende nenhuma boa imagem de si mesmo, se coloca com sinceridade diante de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador. E exatamente porque reconhece, ele se abre a Deus como um tu, ele se coloca realmente diante de Deus. Ele experimenta Deus como aquele que o pode salvar, como aquele que o pode tirar daquela situação de pecado e lhe dar vida nova. Portanto, ele volta para casa justificado, isto é, reconciliado, porque reconhecendo a sua própria condição de pecador, ele se abre à salvação que Deus dá e que somente Deus pode dar. Então, reconciliado assim com a sua condição de pecador, ele experimenta a vida em abundância, o perdão que Deus dá, e por isso tem vida nova. De fato, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Por isso, o fariseu não volta para casa justificado, ele não volta para casa reconciliado, ele continua na ilusão de que ele é perfeito, porque ele pratica algumas ações de maneira muito correta, ele se concentra nelas e ilude-se a si mesmo de que ele é perfeito em todas as coisas e que ele nem precisa da salvação de Deus, porque afinal de contas ele é tão santo que Deus é obrigado a recebê-lo, é obrigado a recompensá-lo. Aliás, ele nem precisa de Deus, porque ele conquistou tudo pelo seu próprio mérito. Essa é a ilusão dele. Por isso,
ele encontra glória em si mesmo e nas suas próprias ações. Não é a glória verdadeira, é uma glória que brilha por fora, mas não tem conteúdo. A glória na Bíblia é sempre a face invisível de Deus que vai se revelando nas coisas, que vai se revelando na história, que vai se revelando na vida das pessoas. Por exemplo, quando o livro do Êxodo diz que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, fazendo-o passar pelo Mar Vermelho, com mão forte e braço estendido, diz: ali se revelou a glória de Deus, isto é, a sua força, a sua ação salvadora, a sua ação decisiva. Então, glória não é aquilo que brilha por fora, aquilo que aparece à vista de todos, mas é a força salvadora de Deus que se manifesta. É esta glória que o cobrador de impostos tem e ele vê em Deus isso. A glória só é de Deus, porque só Deus pode agir realmente com a força de salvação. A glória do fariseu é uma glória de quem confia só nas próprias forças, nas próprias ações, é um brilho por fora. É alguém que alcança muito sucesso pelo seu modo de agir. Se fosse hoje, ele colocaria o seu perfil, no Instagram, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, e teria milhões de seguidores. E todos o aplaudiriam, e se fizesse um show em algum estádio, certamente iria faltar lugar, ia faltar ingressos, para ocupar lugares. Mas é uma glória que brilha por fora, não tem interioridade. E Jesus, que vê a interioridade e não se engana com as aparências, ele diz: não, isso é apenas um brilho externo, mas nem tudo que brilha é ouro. E ele vê a interioridade do cobrador de impostos, um homem que é capaz de reconhecer a sua condição de pecador e com sinceridade colocar-se diante de Deus, e diz: ali sim tem interioridade, tem espiritualidade verdadeira. Ali sim há espaço para a ação salvadora de Deus. Quem está cheio de si mesmo não pode dar espaço para Deus. Só quando a pessoa se reconhece necessitada da ação salvadora de Deus, é então que Deus pode realmente operar maravilhas na sua vida. Então, o trecho do Evangelho de hoje nos ensina isso. A nossa oração deve consistir de um diálogo sincero com Deus, nos colocando diante dele com sinceridade, com aquilo que somos, sem nos iludirmos. O Senhor vê com misericórdia as nossas limitações, e Ele vem em nosso socorro quando somos humildes, quando nos deixamos tocar, pela sua ação salvadora. Quem se humilha será elevado, será socorrido pelo Senhor, mas quem se eleva, quem se enche de si mesmo, será humilhado, não encontrará a ação salvadora de Deus, não poderá assim contemplar e usufruir da ação salvadora que Deus realiza na nossa vida. Peçamos a sabedoria
de nos colocarmos com humildade e necessitados da salvação do Senhor, porque somente Ele pode nos salvar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.